Olá, amigos da Placar, fiel torcida corintiana, estamos aqui na Neoquímica Arena, depois de Corinthians de virada 3, Coritiba 1. Jogo importante para a fiel torcida entender um pouco mais o que o Luxemburgo está preparando para o jogo decisivo da quarta-feira no Morumbi contra o São Paulo. E antes de falar dessa vitória do Corinthians, num jogo muito complicado no primeiro tempo, mas depois do Corinthians deslanchando na segunda etapa, não se esqueça, ative o sininho para acompanhar aqui a nossa programação. Você já está inscrito no canal? Se você não estiver, se inscreva no canal e dê like também para o nosso cardápio preparado especialmente para você. Gente, tá um frio aqui em Itaquera que vocês não imaginam, viu? Aqui nos Alpes de São Mateus. São Mateus que fica ao lado aqui de Itaquera, mas hoje nem esse frio foi suficiente para afastar a fiel torcida da Neoquímica Arena. Pouco mais de 42 mil pessoas acompanharam o jogo entre Corinthians e Coritiba. Domingão, Dia dos Pais, muitos filhos trouxeram os pais aqui para acompanhar a partida, mas os pais torcedores do Coxa certamente estão tristes, ao contrário dos pais fiéis corintianos. Primeiro tempo do Corinthians ruim, segunda etapa muito boa. Corinthians toma 1-0, bola parada novamente e a culpa foi do Fagner, né? O Fagner perde uma bola, provoca o escanteio, na cobrança de escanteio feita pelo jogador Gomes. Henrique, zagueiro do Corinthians, sobe de cabeça, a bola bate e desvia no Murilo, zagueiro corintiano, e mata o goleiro Cássio. 1-0, Coritiba foi bem, dominou o meio-campo, principalmente destaque para o Fran Sérgio, jogador que passou pelo Atlético Paranaense, ex-Bordeaux, que foi muito bem na primeira etapa. Por falar em meio-campo, o Moscardo foi tirado do segundo tempo do jogo, não voltou para o segundo tempo, fez uma partida muito abaixo do que se esperava. O Moscardo, a gente sabe, ficou fora de muitos jogos do Corinthians, passou por uma operação de apêndice, para retirada de apêndice, e pelo jogo de hoje eu posso dizer para vocês que não foi aprovado. Então a tendência é que o Moscardo não jogue contra o São Paulo, não como titular na próxima quarta-feira. Daqui a pouco eu vou escalar o Corinthians, que eu acho que é o ideal para pegar o São Paulo lá no Morumbi. No segundo tempo, o técnico Luxemburgo fez 3 alterações. Tirou o Fagner e Fábio Santos, colocou o Bruno Mendes para fortalecer a marcação na direita e o Bidu na esquerda, Moscardo sacado para a entrada do Wesley. Com isso, o Maicon foi o primeiro volante e o Wesley mais um atacante para tentar, mais ofensivamente buscar esse resultado contra o Coritiba. E deu certo, Deu certo com muita movimentação. O Corinthians conseguiu chegar ao empate num gol do Gil. Gil foi mal na defesa, mas foi bem no ataque. Depois de Yuri faria o segundo gol e o Wesley marcaria o terceiro num contragolpe fulminante. Bom, o Rogas entrou só no finalzinho, faltando 20 minutos. Rogas também não aprovou. Então, aquela ideia de se usar o Moscardo e também o Rogas como titulares na partida da próxima quarta-feira, eu acho que não vai rolar. Tanto o Moscardo como o Rogas, na minha visão, não foram aprovados. O Moscardo não conseguiu desenvolver um bom futebol, principalmente na marcação, na pegada no primeiro tempo, e o jogo contra o São Paulo será um jogo de muita vibração, de muita intensidade e de muita pegada. Então imagino que o Moscardo não inicie o jogo e o Rogas ficou pouquíssimo tempo para a gente fazer uma avaliação maior. Entenda, fiel torcida, bem clínica e fisicamente, os dois são titulares absolutos, o Moscardo e o Rogas, mas não para esse jogo contra o São Paulo. Então a escalação que eu imagino que o Luxemburgo colocará em campo: Cássio no gol, Bruno Mendes na marcação pela ala direita, pela lateral direita, Gil, Murilo, e aí a minha dúvida é se vai Fábio Santos ou Bidu. Bidu é mais intenso que o Fábio Santos, mas o Fábio Santos é jogador para grande jogo. No meio-campo, Maicon, Renato Augusto, Juan e mais à frente, Adson e Yuri e Wesley. Imagino que essa possa ser a formação. O Fausto Vera sequer ficou no banco de reservas, estará apto para o jogo da quarta-feira. Mas essa formação eu acho que é uma formação interessante pelo que eu vi hoje aqui na Neoquímica Arena, sem poder contar com o Moscardo 100% fisicamente e clinicamente, e também o Rogas, que vem de uma recuperação depois de uma lesão um pouco mais forte
no tornozelo. Vamos esperar, mas enfim, esse deve ser o Corinthians para um jogo muito mais difícil, muito mais intenso do que aquele que o Corinthians encontrou diante de um frágil Coritiba aqui na Neoquímica Arena. Depois de Corinthians 3, Coritiba 1, o meu abraço, minha saudação a você, fiel torcida. Voltamos aqui na TV Placar. Tchau.